Oi! Depois de muito tempo, eu finalmente consegui organizar ideias e conceitos que eu acho interessantes e eu vou finalmente falar sobre o filme da Netflix que no final do ano passado, de 2021, causou bastante polêmica, causou bastante burburinho nas redes sociais, que foi o Não Olhe Para Cima ou Don't Look Up. Não Olhe Para Cima ou Don't Look Up foi um filme bastante antecipado, na verdade. Ele foi anunciado em 2019 e na direção tinha o Adam McKay, que já tinha conseguido fazer um grande feito com o último filme dele, que foi A Grande Aposta, que é um filme que basicamente fala sobre a bolha imobiliária lá dos Estados Unidos. E ele conseguiu bastante prestígio, claro, com esse filme. A campanha, inclusive, para as premiações foi enorme e com isso ele conseguiu, junto com a Netflix, produzir esse novo filme que conta com um elenco que ele é bastante forte, tem muitas estrelas, tem muita gente famosa e foi um elenco bastante caro e uma das produções mais caras da história da Netflix. Para começar a falar, eu preciso dizer primeiramente que Não Olhe Para Cima é um filme onde você primeiro tem que aceitar certas incongruências científicas, certas inverdades, vamos dizer assim, científicas, puramente falando, em relação ao mundo verídico, tá? Para você poder aceitar ele, já que ele, de certa forma, é uma sátira. Então, não espere aqui, tá? Assistir um filme que vai ter exatamente todos os conceitos científicos que estão nele colocados de maneira muito correta ou extremamente específica, porque isso não vai acontecer. O filme, na verdade, fala essencialmente da possibilidade de um cometa estar atingindo o planeta Terra em pouquíssimo tempo. Quando eu falo pouquíssimo tempo, é aproximadamente 6 meses. O Dr. Randall Mindy, interpretado aqui pelo Leonardo DiCaprio, e a Kate DiBiase, que é interpretada pela Jennifer Lawrence, eles tentam, de certa forma, fazer uma campanha para avisar para todo mundo o risco real daquela coisa e que aquilo tem sim potencial de extinguir e também para tentar encontrar soluções. No meio do caminho, eles acabam encontrando o Dr. Ted Oglethorpe, que é o Robbie Morgan, que interpreta ele, e aí eles formam esse trio, basicamente, de pessoas que está tentando lutar contra uma maré de muita desinformação e muita polarização a respeito de um assunto que é bastante real e que vai acabar com a vida de todo mundo. Tá, mas como é que isso acontece? Logo no início do filme, no que eu chamo de primeiro ato do filme, a gente tem a descoberta desse cometa. E não tem muita firula, não. O processo da descoberta do cometa, o filme faz isso de maneira bastante efetiva e bastante rápida até. A Kate DiBiase, que é a Jennifer Lawrence, está lá observando, ela está fazendo o PhD dela, ou seja, o pós-doutorado dela, e ela está utilizando um telescópio para observar, né? Fazer as observações diárias dela e tal. E aí, quando ela tá vendo, ela percebe que existe um cometa, tá? E aí ela começa a fazer o processo de catalogar esse cometa, tentar entender qual é a velocidade dele, de onde ele tá vindo, né? E com isso aí ela recebe a ajuda do Dr. Randall. Isso se passa tipo assim, um dia ou dois. E aí, quando ele tá, na verdade, meio que numa palestra ou numa aula, explicando esse novo cometa, né? Porque aí, quando se descobre isso, a gente tenta descobrir o máximo que dá daquele elemento. E enquanto ele está fazendo isso, ele vai coincidentemente fazer um cálculo para tentar determinar o risco que isso representa para a gente em termos de impacto. E no momento que ele está fazendo isso, ele percebe que o impacto vai ser certo e que a gente tem esses 6 meses. Com isso, eles decidem, então, meio que a contragosto, numa grande coincidência, já que eles acabam tendo acesso à mídia, à grande mídia, no caso, divulgar o que está acontecendo. Antes disso, eles tentam entrar em contato, né, com as organizações responsáveis pela segurança mesmo terrestre, né? A gente está falando da NASA, né? A gente está falando da Agência Espacial Norte-Americana, que fez grandes feitos, sim, pela ciência astronômica. Então, ele tenta entrar em contato e isso leva eles a 2 caminhos, né? Como eu falei, a exposição à mídia, onde eles tentam expor o que está acontecendo e, depois de passarem muito perrengue, tentarem falar com a própria presidente dos Estados Unidos. Afinal, de certa forma, os orçamentos que seriam necessários para talvez estudar e desviar a rota desse cometa seriam muito grandes. A NASA sozinha não conseguiria realizar isso. Então, eles vão lá e quem interpreta a presidente é a Meryl Streep.
Meryl faz um papel de uma líder que não é só tirana, mas ela claramente não tem o conhecimento técnico, humano, social e sequer político para estar na posição que ela está. Ela é uma mulher que ela não entende de ciência e tudo bem, porque nem todo mundo entende, mas ela é uma mulher que literalmente despreza eles, tá? Ela é uma mulher que ela está em processo de campanha, então ela é uma pessoa apelativa, ela é uma pessoa que vai puxar para aquele efeito manada. O filho dela, que é o Jason Orland, que é interpretado pelo Jonah Hill, ele é um dos alívios cômicos, né, do filme, porque a comédia desse filme ela reside em toda a situação. Eu acho que nesse filme eu não tive uma grande risada de ficar, nossa, kkkk, não. Mas o que acontecem são situações que são tragicômicas, situações que são tão ridículas, talvez para serem verossímeis, que você ri delas. Eu acho que a espécie de humor que o Adam McKay tentou fazer, talvez ele tenha apontado num sentido assim meio The Office, a série norte-americana que fala da vida, da rotina no escritório, com um chefe completamente sem noção, onde o humor é baseado nesse constrangimento que o espectador sente, mas ele não conseguiu acertar exatamente ali. Porque em vários momentos o que acontece é que, como você tem vários personagens que vão aparecendo no meio do caminho, né? A gente tem, por exemplo, a Cate Blanchett interpretando a personagem da Brie Evanty e o Tyler Perry como Jack Brenner, que são dois repórteres, né, de uma coluna, né, da televisão, que falam sobre bastante coisa, né? E eles tentam ser sempre positivos, aquela coisa toda da mídia, né? Da positividade, né? Que o ser humano tenta resgatar, até quando não é possível. E aí o que eu acho que acontece é que você vê esses exemplos que são tão fidedignos a coisas que de fato acontecem, e aí logo em seguida você tem eventos que são tão satíricos que pode ficar um pouco confuso. Mas enfim, no meio disso tudo, eles realmente conseguem, né, ir para o jornal, e aí eles tentam basicamente começar a resumir para a população em geral o que seria esse risco. A presidente só vem se importar quando ela consegue uma validação dos números que eles obtiveram pelas grandes universidades dos Estados Unidos, onde eu senti que foi uma alfinetada, já que a gente está falando aqui de Harvard, por exemplo. Sabe quando uma pessoa chega e diz, eu fiz um curso em Harvard, mas na verdade ela fez, sei lá, um curso online gratuito? É tipo isso que eu tô falando. As pessoas tendem a hipervalorizar muitas vezes instituições e não necessariamente o conhecimento acadêmico em si. Conhecimento esse que é inacessível. Se fala muito hoje em dia, por exemplo, de que muitos artigos acadêmicos, principalmente de fora, eles cobram um valor para você acessar. E esse conhecimento, a partir do momento que você limita ele financeiramente, se torna um problema. E limitações financeiras e relações com o capitalismo aqui são muito fortes. A gente tem um personagem bem peculiar que é o Peter Ishwell, que é interpretado de maneira brilhante pelo Mark Rylance. Ele é um cara que ele aparentemente é dono de uma marca de celulares, de hardware e de software, e ele aparentemente tem um monopólio, né? Várias pessoas utilizam esse celular e ele decide entrar na jogada para tentar ver o que ele pode fazer sobre a situação do cometa. E é extremamente interessante. Eu acho que as partes onde ele está envolvido do filme são as partes que eu realmente consegui assim sentir mais a comédia da coisa, porque é algo que eu consigo entender aí a linha tênue entre ser fidedigno e ser satírico, feita de uma maneira efetiva, porque para mim ele representa basicamente vários bilionários que são de fato da área da tecnologia. A gente está falando do Bill Gates, a gente está falando do Elon Musk e do Mark Zuckerberg, por exemplo. Ele tenta chegar com esse discurso ao mesmo tempo que é muito à la Steve Jobs, onde ele tenta inserir filosofias e falar de uma maneira bem calma, sempre com as mesmas roupas, sobre o que pode acontecer com o cometa. E o que acontece é que ele percebe que provavelmente nesse cometa existe algum tipo de minério que seria muito enriquecedor, que daria para usar em microchips e coisas do tipo, o que cientificamente falando não faz sentido, tá, gente? Mas aí ele quer insistir na ideia de que é melhor colocar drones que vão meio que explodir partículas do cometa, que essas partículas caiam em certos locais da Terra, para ir extrair. E isso geraria emprego, e aí começa uma campanha nacional em massa. E aí os cientistas nesse momento, né, o Leonardo DiCaprio, no caso o Randall, e a Kate DiBiase, que é a Jennifer Lawrence, eles se dividem. O Randall, ele acaba sendo meio que seduzido por
toda essa atenção que ele está recebendo. Afinal, infelizmente, a ciência não é tão divulgada, não é tão valorizada. E a Kate, como ela já é uma mulher, inclusive foi hostilizada por mandar a real, né, de uma maneira muito reta, assim, papo reto, no programa de TV, ela sofre com toda essa misoginia, né? Enquanto isso, a presidenta começa a fazer uma campanha para que as pessoas não olhem para cima, para que as pessoas neguem aquilo que é óbvio e aquilo que os cientistas estão falando. E nisso, Adam McKay faz uma coisa bem interessante. Em vários momentos, para poder demonstrar essa polarização que está acontecendo da população, de todo mundo que está envolvido, né, com esse processo, ele mostra como se fossem interfaces de aplicativos e de celular. E aí ele mostra, né, por exemplo, vídeos que eu acho que ele deve ter pedido para pessoas comuns gravarem, de pessoas de um lado falando: olhe para cima, a ciência está aqui, e pessoas gritando e falando de maneira muito bizarra assim: não olhe para cima, é tudo uma mentira. E esse filme, na verdade, teve a intenção principal de criticar aquelas pessoas que não acreditam nas mudanças climáticas. Só que aí, durante a pesquisa para fazer esse vídeo, eu lembrei de uma coisa. Todo mundo falava na camada de ozônio. A camada de ozônio era um problema muito grande e ainda é, de certa forma. Mas estudos mais recentes afirmam que ela está conseguindo se recuperar. E isso só aconteceu porque lá nos anos 80 e anos 90 houve um esforço generalizado de todas as nações e comunidade científica para tentar substituir materiais que fossem nocivos para a camada, substituir químicos e coisas assim. E deu certo. Só que o problema é que a gente está perdendo essa habilidade. O problema é que questões políticas, principalmente políticas de extrema-direita, estão tomando conta do debate científico. Eu entendo o que o Adam McKay quis fazer aqui. Ele quis fazer uma provocação. Mas, ao mesmo tempo, essa provocação, apesar de funcionar, sim, para uma audiência geral, já que a gente está falando do efeito manada, que é um conceito do Nietzsche, tá, gente? Do filósofo Nietzsche. A gente está falando de efeito manada, que é comum a toda a humanidade, quase, a toda a sociedade. Mas a gente está falando aqui também de uma ameaça global. Então, me entristece muito que o Adam não fez nenhum esforço para tentar mostrar um pouco de como o mundo reagiria a isso. Óbvio que eu não vou dar spoiler do final, mas é interessante perceber essa dinâmica que ele tenta criar, só que às vezes ela fica um pouco exacerbada, e essa ideia de polarização que ele tanto quer criticar, ele acaba reproduzindo no próprio filme. Uma personagem que eu gostei, por incrível que pareça, é a da Ariana Grande, né? Que ela é uma cantora de sucesso, assim como na vida real, e aí, em certo ponto, ela decide apoiar a campanha científica. Mesmo as pessoas que acreditam que o cometa vai se chocar, já que os esforços corretos não estão sendo feitos, elas estão começando a se agarrar em pseudociências, em uma positividade tóxica, que é essa palavra que a gente tanto fala hoje em dia. E a personagem da Ariana Grande, para mim, é o símbolo, né, semioticamente falando, ela é o signo, símbolo, tudo em relação a isso, porque ela canta, né? Ela faz um show para todo mundo, e a letra da música é até bem engraçada. Ela meio que começa a cantar uma coisa sobre esperança, sobre amor, e aí ela fala com aquela voz de veludo dela, né? Com aqueles falsetes que todo mundo vai morrer. E tudo isso, para mim, é bastante interessante de se observar. Quando a gente coloca na balança, assim, eu acho que independente de diversos problemas que esse filme tem, como eu falei, ao mesmo tempo que ele tenta criticar a polarização, ele polariza, já que ele mostra, por exemplo, a internet como se fosse um ambiente selvagem, onde tudo é sim ou não, quando na verdade dentro da internet a gente tem várias pessoas falando coisas interessantes. Por exemplo, falando sobre ecossocialismo, né? Ecossocialismo, né? Se você quiser entender melhor o que isso significa, recomendo muito o livro do Michael Lowry. E ecossocialismo é a ideia de que não dá para ter uma sociedade sustentável sem antes a gente pensar no método capitalista de consumir. E o filme não critica isso de maneira tão direta. A gente tem uma cutucada quando o cara lá está falando de criar empregos com um cometa, mas a gente não vê de fato os cientistas ou toda a comunidade que, digamos assim, acredita na ciência se mexendo para isso. O filme perde tempo com várias firulas que talvez seriam desnecessárias e não chega a tocar nesse assunto. Criticar essa polarização política lá nos Estados Unidos, ele começou a fazer esse filme quando o presidente Donald Trump ainda estava no poder, é interessante porque, na verdade, Joe Biden entra agora no poder e nada essencialmente muda. Mas eu acredito que, no final das contas, se um filme consegue fazer a gente parar para pensar em certas problemáticas e fazer certas comparações, isso é bem legal.
Existe a missão DART da NASA, que inclusive está prevista para novembro de 2022 pousar na Lua de um asteroide e tentar ver como é que se pode desviar a rota ou desintegrar essa Lua. Então, a gente precisa começar a validar mais os cientistas, a valorizar a pesquisa científica e, sobretudo, acreditar no que os dados e no que os gráficos e no que tudo isso mostra para a gente.